Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito obrigado pela sua companhia e muito bom dia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o índice de confiança do agronegócio. Tainá Drogovic, ela é zootecnista da Scott Consultoria e vai comentar sobre o mercado do boi gordo. Vamos falar também sobre rastreabilidade do agroalimento e a Semana do Conhecimento, Alimento de Valor. Vamos comentar sobre o ITR, Imposto Territorial Rural. Vamos comentar também sobre a liderança consciente no agro. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre índice de confiança. O índice de confiança do agronegócio avançou no segundo trimestre deste ano na comparação com o mesmo período anterior. A melhora no indicador foi puxada pelas indústrias que retomaram o entusiasmo de olho no crescimento econômico projetado para 2021. O recuo da taxa de câmbio melhorou a situação de algumas empresas que têm a formação de custos em dólar. Isso também contribuiu para o otimismo nesse elo da cadeia. A indústria que atua no antes da porteira, cuidando da parte de insumos, revelou melhorar na percepção do ambiente de negócios em função das vendas antecipadas. Já no pós-porteira, foi observada uma redução de custos com grãos e exportações aquecidas que impactaram no resultado dos frigoríficos, por exemplo. O ICA Agro, que avalia a percepção das indústrias de insumos e transformação ligadas ao agro, além das cooperativas e produtores em relação a uma série de indicadores econômicos e também de competitividade do setor. Pontuação acima de 100 indica otimismo. Nos meses de abril a junho, o patamar subiu 2,4 e atingiu 119,9 pontos. Apontaram, pelo menos quem fez o estudo, a Fiesp e a CropLife Brasil, que divulgam esse índice. Com confiança alta, o agro investe mais. Investimentos em tecnologia, digitalização e boas práticas de manejo estimulam o crescimento do setor, que responde por 25% do PIB do Brasil. O agro confiante colabora para um Brasil muito mais pujante. E agora você vai ficar com o comentário de Tainá Drogovic. Ela é zootecnista e analista da Scott Consultoria. Confira. Olá a todos, eu sou Tainá Drogovic, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. E hoje faremos um giro com as últimas novidades no mercado do boi gordo e também no mercado de reposição. Bom, no boi gordo, o cenário foi de cotações andando mais de lado nessa última semana. Apesar do aumento da oferta de gado confinado, ainda não foi suficiente para os frigoríficos começarem a pressionar as cotações. Bom, para o curto prazo, a segunda quinzena deve esfriar o consumo de carne bovina aqui no mercado doméstico, como normalmente ocorre, mas as atenções se voltam aí ao ritmo dos embarques de carne bovina, que começarem a primeira semana de agosto a todo vapor. Bom, por hora, o cenário deve seguir mais calmo. Bom, já do lado do mercado de reposição, no comparativo semanal, as cotações caíram 0,7%, considerando aí a média de todos os dados monitorados, entre machos e fêmeas anelorados. E o que explica esse cenário é a queda na qualidade das pastagens, somada aí também aos altos preços dos insumos, o que tem deixado o pecuarista com o pé atrás na hora de repor. Bom, para os próximos dias, nós acreditamos que a qualidade das pastagens tende a continuar ditando o rumo das cotações. Por hoje é só, muito obrigada a todos pela atenção e até a próxima. E agora vamos falar sobre exportação de carne bovina. De acordo com os dados divulgados pela SECEX e que foram compilados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, as exportações brasileiras de carne bovina somaram 191 mil toneladas. E elas foram embarcadas com uma alta de 16,4% no mês de julho, em comparação ao mês de junho. Em relação à receita, o aumento foi ainda maior, chegando a 21%, passando de 835 milhões de dólares para 1 bilhão de dólares. O resultado
é o melhor registrado até o momento neste ano. No comparativo com julho do ano passado, os embarques registraram desaceleração de 1,4% no volume, ante 194 mil toneladas embarcadas no mesmo período. Já o faturamento cresceu quase 30% em julho desse ano, ante 778 milhões de dólares registrados em julho do ano passado, indicando um aumento aí do preço médio pago pela carne em vários mercados. O preço médio total no período registrou uma alta de 31,8%. E agora eu vou conversar com Adriana Ferreira. A doutora Adriana é mestre em desenvolvimento humano, master coach, mentora, especialista em atendimento sistêmico para organizações. E nós vamos falar sobre um tema interessante. Nós vamos falar sobre a liderança consciente no agro. Doutora Adriana Ferreira, muito obrigado mais uma vez pela sua presença no nosso programa. Muito bom dia. Tá tudo bem? Bom dia, eu quem agradeço. Tá tudo bem. É? Pois é. Então nós vamos falar de um tema hoje interessante, que é liderança consciente no agro. O que é liderança consciente no agro? Vamos parar para pensar na liderança antiga. Liderança antiga era comando e controle. Eu mando, você faz. E hoje, Toninho, a gente observa que o líder, às vezes, nem manda, ele determina, mas as pessoas não fazem. Porque a liderança, ela mudou. Hoje as pessoas agem, elas fazem algo quando o líder é capaz de mostrar o propósito daquilo. Quando ele é capaz de dizer, nós estamos participando, cooperando, colaborando. Então, controle e comando não funcionam mais. Como que não funciona? Às vezes funciona, o líder manda, enquanto o líder está perto, o colaborador faz. Quando o líder sai, o colaborador não faz. Então, a liderança consciente é quando o líder consegue despertar no colaborador um propósito. E o que é esse propósito? As pessoas têm falado, o propósito da minha vida. E eu falo, vamos pelo propósito diário? Qual é o propósito de você, por exemplo, utilizar as boas práticas? Quando o líder é capaz de demonstrar o propósito que existe em cada ação que o colaborador faz, é uma liderança consciente, porque traz consciência, não é mecânico. Faz porque eu estou mandando, faz porque sempre foi assim. Não, olha para a importância do que você está fazendo, porque todo o trabalho impacta o próximo. Essa é a liderança consciente. Bom, resumindo mais ou menos tudo isso, significa dizer o seguinte: não existe mais o faço o que eu faço e não faço o que eu mando, uma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Quer dizer, hoje nós temos que ter um trabalho em equipe, onde todo mundo fala a mesma língua, onde todo mundo tem um ponto de partida e um ponto de chegada. Sim. E ali a coisa tem que funcionar, tudo certinho. Quer dizer, uma das piores coisas que tem é quando você tem um projeto, você passa esse projeto para o seu público, para os seus colaboradores, e esse projeto, quando chega no final, ele não andou como deveria andar. Quer dizer, alguma coisa aconteceu no meio, alguma peça não funcionou. Ou seja, todas as peças têm que funcionar bem para a coisa dar certo. E hoje em dia, está sendo muito em voga, a gente vem falando em gestão, né? Sim, quer dizer, sim. Hoje o colaborador, ou melhor, o funcionário, o empregado, ele tem que ter o seu respectivo valor e a gente tem que ter confiança no trabalho dele. E ele também tem que demonstrar essa confiança no projeto. E ele tem que acreditar no projeto, porque se ele não acreditar, a coisa não vira também. Embola o meio de campo. E você falou uma coisa interessante, Toninho, ele tem que confiar. Muitas vezes esse colaborador, esse funcionário, esse empregado, você vai dizer, é para fazer desta forma, você vai direcionar. E ele vai fazer, porque ele sabe que em outros momentos você vai chamar para que ele dê uma ideia, para que ele colabore. Sim, claro. Então, muda completamente o relacionamento entre as pessoas. E o líder, as pessoas dizem assim, o líder precisa ter o tempo todo o controle. Não, o líder precisa monitorar resultado.
Porque se ele ficar com microgerenciamento, as pessoas vão ficando tão estressadas, tão cansadas, que elas não conseguem executar o trabalho. Então, é preciso dar uma certa autonomia para que as pessoas possam, com responsabilidade, executar seu trabalho. Isso é importante. Então, a liderança é uma via de mão dupla e é muito tênue entre comando e controle e monitorar resultados. Então, o líder tem que ser consciente onde eu estou, com quem eu estou falando. Mas aí vem uma pergunta, e se eu tenho uma equipe que, porventura, eu falo e ela não reage? Talvez a equipe seja imatura. Algumas equipes são imaturas e aí elas precisam de direcionamento sempre, até elas chegarem a um nível de maturidade, de mais responsabilidade. Então, a liderança hoje, Toninho, é algo que precisa ser estudado, diagnosticado. As pessoas precisam entender liderança como profissionalização, capacitação, treinamento. Todo mundo pode ser líder. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, é que, às vezes, a gente não dá o devido valor ao nosso colaborador, a um determinado empregado, e, às vezes, uma pequena ideia que ele dá, uma palavra que ele fala, muda todo o jogo. Sim, não é verdade? É verdade. Então, eu acho o seguinte, que quem estiver no comando, não coloca o nariz muito empinado, não, porque a coisa não dá certo. Vamos falar no mesmo nível, e no mesmo nível, pode ter certeza absoluta, as coisas vão andar. É claro que lá no meio tem um funcionário assim, meio disperso, meio diferente dos outros, então fica de olho nele. Mas ele também pode ser uma peça importante dentro do seu jogo, né? Sim, e eu falo assim, aquela pessoa que está criando resistência, chama para conversar. Muitas vezes ela tem alguma ideia que ela não conseguiu colocar e que ela sabe que vai melhorar o processo. Então, nós precisamos, o líder precisa ter um olhar muito observador, uma percepção de quem são as pessoas que estão ao lado dele. Vai ter pessoas que nunca vão conseguir dar o resultado? Vai. Sim, vai, sim, claro. Vai. Aí o líder precisa saber como ele vai agir neste caso. E para isso, para ser líder, não é saber mandar, é saber cobrar. Né? Saber cobrar. Tem que saber cobrar. Mandar é uma coisa, cobrar é outra. Chefe é uma coisa, gestor é outra. Você lembra daquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo? Hoje em dia, manda, nem sempre o outro faz e nem sempre ele obedece porque não tem juízo. Então, é preciso criar uma parceria de trabalho, de autonomia e muita responsabilidade. Eu já vi muita gente, principalmente em propriedade rural, principalmente quando o dono não está próximo, o sujeito pega um trator, dá até dó o que ele faz com o trator. Exatamente. Aí você vai ver o porquê daquilo tudo, é que o comando lá atrás está errado. Quem manda está mandando errado. Quer dizer, não é mandar, é cobrar. É cobrar. Certo? Então, e não se esqueça de uma coisa, você que é funcionário, que é empregado, se você está empregado naquele lugar hoje e não tem outro lugar, é daquele lugar que você está tirando o seu sustento. Portanto, faça daquele lugar o melhor lugar do mundo, mas pensa num outro melhor. Mas, por enquanto, procura agir corretamente naquele lugar, porque amanhã a gente não sabe, a vida dá muitas voltas, você pode estar voltando para ali de novo. Exatamente, né? É isso mesmo. E tem muita gente que fala, não, eu vou ferrar mesmo, eu vou judiar desse animal por causa disso, eu vou estourar aquele trator. A vida não é desse jeito não, hein? E tem outra, né, Toninho? A referência que aquele dono da fazenda vai dar sobre você. Então, esteja atento. Nunca se esqueça, o que vai, volta. É um bumerangue. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Essas conversas são muito boas. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o ITR, Imposto Territorial, e também sobre um tema muito interessante, que é rastreabilidade. Um minutinho só, nós voltamos já. Vovô Raul tá te esperando para conhecer mais um novo talento. Neste sábado, 2h15 da tarde, tem Programa Raul Gil.
A 99,5 FM comemora 25 anos de grandes promoções e você pode ganhar um caminhão de prêmios cheio de móveis de alta qualidade. Tem geladeira, fogão, Smart TV LED, ar-condicionado, guarda-roupas, sofá e muito mais. Promoção Caminhão de Prêmios da 99,5 FM, comemorando 25 anos ao seu lado. A gente ouve porque gosta. Oferecimento, aqui tem qualidade e economia. Eletrosom, preço é o mínimo que a gente faz. A maior cobertura 4G do Brasil. Rede TIM, pode contar. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. É melhor se preparar. Vem aí, o novo Show do Milhão PicPay. Ainda bem que tem a ajuda dos universitários. Eu estou de volta e agora nós vamos comentar sobre o ITR, Imposto Territorial Rural. O prazo para entrega da declaração do Imposto Territorial Rural, ITR, referente ao exercício 2021, já teve início. Começou no dia 16 de agosto. O procedimento é obrigatório para pessoas físicas e ou jurídicas, proprietárias, titulares do domínio útil ou possuidoras de qualquer título de imóvel, inclusive a usufrutuária. A declaração deve ser feita de forma online por meio do programa gerador da declaração do ITR 2021, disponibilizado pela Receita Federal. A data limite para realizar o procedimento é 30 de setembro. A obrigatoriedade da declaração também se aplica à pessoa física ou jurídica que, entre 1º de janeiro de 2021 e a data da efetiva apresentação da declaração, perdeu a posse do imóvel rural ou direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante. Proprietários de imóveis rurais que já tiveram o CAR, Cadastro Ambiental Rural, podem incluir o número do recibo no formulário de declaração do ITR. Os documentos que comprovam as informações prestadas na declaração devem ser guardadas até que ocorra a prescrição dos créditos tributários relativos às situações e aos fatos a que se refiram. O valor do ITR pode ser pago em até 4 parcelas, com valor mínimo de R$ 50, e se o valor for inferior a R$ 100, deve ser pago em cota única. O pagamento deve ser feito por transferência bancária apenas nos bancos autorizados ou por meio de documento de arrecadação de Receita Federal, que é o DARF, em qualquer agência bancária integrante da rede arrecadadora de receitas federais. O proprietário rural que declarar o ITR fora do prazo pagará multa de 1% ao mês, calculada sobre o total do imposto devido. As regras de pagamento mantêm-se em caso de atraso. E agora eu vou conversar com Gianpaolo Busso,
ele é diretor executivo da Paripasso e nós vamos falar sobre rastreabilidade do agroalimento e a Semana de Conhecimento, Alimento de Valor. Gian Paolo Buso, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, muito bom dia. E obrigado. Bom dia, eu que lhe agradeço. E eu tenho certeza absoluta que esse tema que nós vamos falar sobre rastreabilidade é um tema muito interessante. E a sua empresa é uma empresa que tem, assim, vamos dizer, uma responsabilidade muito grande, né? Fazer o alimento chegar bem no consumidor, é isso mesmo? Pois é, Antônio, sim, rastreabilidade no nosso contexto e na nossa relevância de produtores de alimento para o mundo todo é fundamental para que a gente entregue de fato um alimento de valor e um alimento que tenha informação e controles que garantam para esse consumidor final, que no final do dia somos nós mesmos que vamos lá nos supermercados ou nas redes de comercialização de alimentos consumir esse alimento. Então a gente tem de fato uma responsabilidade muito grande como produtores e nós como fornecedores, provedores dessa solução de ajudar nesse controle e monitoramento do caminho em que o alimento passou ao longo de toda a sua trajetória. Como é que funciona essa rastreabilidade? Como é que a sua empresa, a Paripasso, faz? Bom, nós somos uma empresa de tecnologia, então nós desenvolvemos soluções para a base produtiva. O que significa isso? Então, nós temos ali aplicativos e softwares que permitem fazer os registros de campo, pensando no modelo mais simples de controle. Então, a gente tem plantio, manejo e colheita. Então, são 3 momentos diferentes ali que a gente precisa documentar essa informação. O avanço, o passo mais estruturado que a gente tem nesse sentido é sair de um registro no papel, de um registro numa caderneta e ir para algo que vá já para uma estrutura de sistema, de software. E com essas informações documentadas, estruturadas dentro desse software, dessa ferramenta, quando a gente tem a colheita do produto, nós temos o nascimento, que a gente chama aí do CPF dessa mercadoria, que é o lote, o conceito de lote. Tem um produto, uma data e uma propriedade que ela foi colhida. Isso dá, vamos dizer, essa referência, essa originação do produto. E isso deve acompanhar essa mercadoria ao longo de todos os próximos elos da cadeia de abastecimento, seja in natura quanto um produto processado também. Como é que está o Brasil hoje em termos de rastreabilidade dos produtos que nós consumimos? Eu sou muito otimista nesse sentido. Eu, inclusive, tive ao longo aí da semana conversas interessantes com diversos elos da cadeia nossa de abastecimento e eu tenho compartilhado essa visão nossa, que nós temos muita tecnologia. Existe a Paripasso, mas é um setor do agro que foi atrás e tem disponibilizado tecnologia diversas para todas as etapas da cadeia de abastecimento e a gente tem conseguido, com essas tecnologias, entregar bastante controle, fazer com que a gente tenha de fato uma gestão eficiente da produção, da comercialização e também lá na ponta junto às redes de supermercados. Obviamente que a gente tem um país muito grande, um país com diferenças extremamente, vou usar o termos aqui, radicais de regiões para outras, tamanhos de propriedade. Mas a tecnologia está disponível, ela está aí apta para ser utilizada e, diferente do que muita gente às vezes entende também, acessível. Ela não é hoje de custo tão elevado, de custo que inviabiliza a sua adoção. Muitas vezes tem receio de adquirir um determinado equipamento, implemento ou software porque vai custar caro. E hoje não é mais já desta maneira. Então ela é acessível. E outro aspecto também de muita vantagem para o agro nos últimos anos é o acesso à internet. Dificilmente a gente vê uma região onde não tem conexão 3G, 4G muitas vezes, e que permite essa troca de informação de dados aí. Então, sou otimista, acho que nós estamos muito bem posicionados e a gente precisa continuar nesse caminho, transmitindo essa mensagem internamente e também para o restante do mundo. Bom, eu acredito que
todo produto rastreado, ele tem o seu valor, ou melhor, é uma agregação de valores a esse produto quando eu faço esse rastreamento. Quer dizer, eu estou colocando a minha empresa, eu estou colocando a cara para fora da janela, correto? Quando eu faço essa rastreabilidade, né? Então, eu vejo assim, vamos supor que eu trabalhe com, sei lá, um produto, um doce, por exemplo. E aí eu faço essa rastreabilidade, quer dizer, na embalagem do produto vem a data de fabricação, quando ele foi embalado, o lote daquele produto, quando ele saiu da minha empresa, certo? Agora, isso daí, eu deixo isso registrado aonde? No Ministério da Agricultura, na Vigilância Sanitária, ou fica só para mim? Como é que fica isso aí? É uma excelente pergunta. No primeiro momento, essas são informações de registro que elas são de direito, inclusive porque agora a gente tem uma questão internacional de leis gerais de proteção de dados, Sim. Então precisa ter muita atenção nesse sentido. Então existem informações que elas são específicas do detentor daquela parte da informação, nesse caso o produtor ou o comercializador, a indústria. Então, tem informações que elas são específicas daquele setor. Eu preciso manter registrado dentro do meu software, da minha estrutura de controle. No entanto, o que nós temos trabalhado e a nossa proposição nesta que a gente chama de desenvolvimento de cadeia, ou seja, é uma conexão entre as informações que a gente chama de qualidade ou qualitativas entre os elos da cadeia de abastecimento. Através do lote, eu então encaminho esse produto para o elo seguinte, e este elo seguinte, quando ele lê esse lote no seu recebimento, ele tem acesso a parte dessa informação. Qual informação? A informação que diz respeito principalmente à sanidade e à qualidade visual desse alimento. Então, são dois pontos de controle muito importantes. Sanidade, nós estamos falando de monitoramento microbiológico e de monitoramento químico desse produto. Sim. Né? Uhum. Então, isso é muito importante para o elo seguinte, receber esse produto ou essa matéria-prima, porque pode ser que seja um item que vá ser transformado, por exemplo, uma laranja que vai virar um suco ou um morango que vai entrar na composição de algum outro alimento. Então, essa informação técnica, neste caso, ela é compartilhada. E estas informações, em cada etapa da cadeia de abastecimento, ela é passível de ser fiscalizada por Ministério da Agricultura e algumas vezes até órgãos estaduais específicos de cada estado, mas em alguns casos, inclusive, pelo Ministério Público. Então tem um aspecto legal também de muita importância, mas tem um aspecto de saúde e qualidade não visual deste alimento extremamente relevante para o consumidor final, para nós que vamos depois utilizar esse alimento, consumir esse alimento. Não, tudo bem. Não, deu para ter uma visão muito ampla com essa explicação que você deu, Jean Paulo, porque eu acredito o seguinte, que é só uma questão de pouco tempo para que basicamente todas as empresas, principalmente aquelas voltadas para o lado da alimentação, ter assim, vamos dizer, num contexto geral, basicamente 100% dos produtos rastreados. A gente precisa ter confiança em saber o que é que nós estamos realmente comendo. Bom, você que está nos acompanhando agora, que está essa entrevista que eu estou fazendo com o Jean Paulo, seria interessante se você tem uma empresa, e principalmente de alimentos, ou não, e você quer rastrear os seus produtos, agregar valor ao seu produto, você pode entrar em contato com o Jean Paulo. O telefone dele é o 11 4063 9175, 11 4063 9175, e você pode bater um papo, perguntar a ele todo esse processo de rastreabilidade, e eu tenho certeza absoluta que vai ser muito interessante para você. Jean Paulo Buso, diretor executivo da Paripasso, muito obrigado pela sua presença no nosso programa, e pode ter certeza absoluta que nós vamos entrar em contato novamente para continuar essa nossa conversa, ok? Muito obrigado. Muito obrigado, agradeço e bom trabalho a todos. Valeu, obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: podemos escolher recuar em direção à segurança ou avançar em direção ao crescimento.
Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, que Deus nos acompanhe e até o próximo programa. TV Serra Dourada, SBT Goiânia. A informação com credibilidade e jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto.